Olá, alunos dominantes online! Nesta aula, nós vamos ver as irregularidades do presente do indicativo. Eu sou Thaís, professora de espanhol. Bom, essas irregularidades estão na raiz do verbo e não nas desinências. Isso é muito importante que a gente saiba reconhecer a raiz e as desinências. Então, essas desinências vão continuar regulares de acordo com a conjugação. Como nós já vimos, temos verbos de primeira, segunda e terceira conjugação. Então, essas desinências vão continuar da mesma forma que nos verbos regulares. Como exemplo, eu coloquei aqui o verbo hacer. O verbo hacer, a gente tem a raiz as, né? H-A-C. E a desinência que indica que ele é um verbo de segunda conjugação. Tá? O verbo hacer significa fazer. Bom? No presente do indicativo, a gente conjugando ele em primeira pessoa do singular, vai ficar yo hago. Então, o que mudou aí? Mudou a raiz do verbo, né? A raiz era as, H-A-C, virou H-A-G, como vocês podem ver aqui, né? Yo hago. Então, essa raiz foi o que mudou, faz o verbo ser irregular. A desinência não mudou, ele continua tendo a desinência de segunda conjugação na primeira pessoa do singular. Se a gente for lá na nossa tabela de verbos regulares, a desinência é essa mesma, tá? O O. Assim como no verbo comer, né? Que era yo como, o verbo hacer é yo hago. Então, a desinência continua na segunda conjugação, a raiz é o que muda, né? Então, isso faz com que seja um verbo irregular. Então, a gente vai começar a ver as irregularidades. A primeira irregularidade é o que muda no verbo. O se torna IE, tá? Na raiz do verbo. Então, aqui tem alguns exemplos para vocês. Aqui na primeira conjugação, a gente tem o verbo pensar. Como vocês podem ver, ele tem esse né? Pensar, na raiz. Esse vai se tornar IE, vendo? Então, pensar vai ficar de eu pienso. Tu piensas. Él, ella, usted piensa. Nosotros pensamos. Vosotros pensáis. Ellos, ellas e ustedes piensa. Como vocês podem ver, a irregularidade não apareceu nem no nosotros, outras, nem no vosotros, vosotras. Então, essa irregularidade não afeta nem a primeira nem a segunda pessoas do plural, tá? Afeta todas as outras pessoas, mas essas não. Acontece o mesmo no verbo de segunda conjugação, o perder, tá? Esse se transforma em IE. Então, fica yo pierdo, tu pierdes, él, ella, usted pierde. Nosotros perdemos, vosotros perdéis, ellos, ellas, ustedes pierden, tá? Então, novamente, não afeta nem o nosotros, nem o vosotros. Afeta todas as outras pessoas, bom? O verbo venir, que significa vir, né? Também tem um ele é de terceira conjugação, terminado em ir. E esse se transforma em IE. Então, fica yo vengo, tu vienes, él, ella, usted viene. Nosotros venimos, vosotros venís, ellos, ellas, ustedes vienen. Bom, essa irregularidade não está no nosotros, nem no vosotros, como nós vimos. Mas se vocês repararam, também não tá no yo, né? É yo vengo. Por quê? Essa é uma outra irregularidade. O verbo tem duas irregularidades ao mesmo tempo. Tá? Essa outra irregularidade a gente vai ver daqui a pouco. Bom, a segunda irregularidade acontece com verbos que têm o na raiz, que se transforma em UE. Tá? Então, por exemplo, o verbo contar. Esse verbo contar é da primeira conjugação, termina em ar, né? E esse o aqui vai se transformar em UE. Então, como é que fica? Yo cuento, tu cuenta, él, ella, usted cuenta. Nosotros, nosotras contamos.
vosotros, vosotras contáis. Ellos, ellas, ustedes cuentan. Como vocês viram, novamente, a irregularidade não afeta nem a primeira nem a segunda pessoas do plural. Então, nosotros e vosotros continua o O não se transforma em o E, como acontece nas outras pessoas, tá? Na segunda conjugação, né, terminado em er, a gente tem o verbo poder. Então, ele fica, esse O se transforma em o E também. Fica, yo puedo, tú puedes, él, ella, usted puede. Nosotros podemos, vosotros podéis, ellos, ellas, ustedes pueden, tá? Então, novamente, não afeta o nosotros, não afeta o vosotros. Na terceira conjugação, terminada em ir, a gente tem o verbo dormir. Então, esse O se transforma em o E. Yo duermo, tú duermes, él, ella, usted duerme. Nosotros dormimos, vosotros dormís, ellos, ellas, ustedes duermen. Então, novamente, não afeta o nosotros e não afeta o vosotros. Outros verbos com essa mesma irregularidade, terminados em ar. Verbo volar, que fica yo vuelo. Verbo provar, que fica yo pruebo. Verbo rogar, que fica yo ruego. Verbo recordar, que fica yo recuerdo, tá? Terminados em er, a gente tem verbo volver, que fica yo vuelvo. Doler, que fica suelo. Morder, muerdo. E soler, suelo. Bom? E de terceira conjugação, o verbo morir, que fica muero. Bom, alguns significados que alguns são muito parecidos com o português, outros nem tanto. Volar, voar, né? Probar é provar mesmo. Rogar é rogar, implorar. Recordar, no sentido de lembrar. Volver, voltar. Doler, doer. Morder é igual ao português. Soler é um verbo muito importante que você conhecer, porque sempre aparece nas provas, que significa costumar. Costumar, de ter algum costume. E morir, morrer. Bom, nessa irregularidade, a gente tem dois verbos que aparecem, apesar de não terem aqui aqueles requisitos que a gente viu que são necessários. Por exemplo, o verbo rugar. O verbo rugar não tem o O, né, na sua raiz. Ele tem o U, mas esse U muda para o E. Então, ele fica yo juego, juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Então, da mesma forma que acontece com os outros verbos, ele tem a irregularidade, ele muda para o E, menos no nosotros e no vosotros. Nosotros e no vosotros, ele continua com o U, tá? Então, é importante que vocês saibam que o verbo rugar significa jogar, mas também significa brincar, tá? Então, em espanhol tem esses dois significados. Rugar, de algum esporte, né? E brincar também, o que as crianças fazem. E a gente também tem o verbo oler, aí de intruso, nessa irregularidade. O verbo oler significa cheirar, tá? Então, ele também não tem todas as características necessárias, né? Mas esse O, ele muda para o E. E o que acontece? Tem um H na frente, tá? Então, ele tem uma mudança ortográfica, um cambio ortográfico. Fica yo huelo, tú hueles, él huele, nosotros olemos, vosotros oléis, ellos huelen. Então, como vocês podem ver, novamente, a irregularidade está no yo, tú, él, no nosotros e no vosotros não está. E volta no ellos, certo? Bom, então agora vamos para a terceira irregularidade, que é uma mudança do E para o I, né? O E que aparece na raiz se transforma em I. Essa irregularidade só afeta verbos com a terminação ir, tá? Então, só afeta verbos da terceira conjugação. Por isso, aqui não tem nenhum verbo da primeira e nem da segunda. Então, a gente tem aqui como exemplos medir e pedir. Então, medir fica yo mido, tú mides, él, ella, usted mide.
nosotros, nosotras medimos. Vosotros y vosotras medís. Ellos, ellas, ustedes miden. E o pedir fica yo pido, tú pides, él, ella, usted pide. Nosotros, nosotras pedimos, vosotros e vosotras pedís, ellos, ellas, ustedes pidem. Então, como vocês puderam ver, também não afeta o nosotros e nem o vosotros. Continua o é aqui nessas duas pessoas. Em todas as outras, o é se transformou em i, tá bom? Agora, a quarta irregularidade. O i se transforma em y. Essa irregularidade também só afeta verbos da terceira conjugação, terminados em ir, e é importante saber que ela afeta todos os verbos com a terminação uir. Então, se o verbo termina em uir, ele vai ter essa irregularidade, tá? É o caso do verbo uir e do verbo construir. O verbo uir significa fugir, tá? Então, vocês podem ver que ele tem esse i que se transforma em y, tá bom? Então, fica yo huyo, tú huyes, él, ella, usted huye. Nosotros huimos, vosotros huís, ellos, ellas, ustedes. Yo construyo, tú construyes, él, ella, usted construye. Nosotros construimos, vosotros construís, ellos, ellas, ustedes construem. Então, novamente, não afeta nosotros e nem vosotros. Aí continua o i, né? Nessas duas pessoas. A quinta irregularidade só afeta a primeira pessoa do singular, tá? Que fica com o final go. Então, é uma irregularidade bem diferente. Só está na primeira pessoa e faz com que ela termine em go. Então, aqui a gente tem verbos da segunda conjugação e da terceira conjugação. Por exemplo, o verbo valer fica yo valgo. O verbo salir fica yo salgo. O verbo oír, que significa ouvir, fica yo oigo. Tá? E o resto do verbo? O resto se conjuga normalmente como se ele fosse um verbo regular ou também com outra irregularidade que ele já tenha. Por exemplo, o verbo oír, ele tem a irregularidade que a gente viu agora de se transformar o i no y. Então, ele continua com essa irregularidade nas outras pessoas, tá? Então, fica tú oyes, él, ella, usted oye. Nosotros, nosotras oímos. Vosotros y vosotras oís. Ellos, ellas, ustedes oyen. Então, também não afeta nosotros e nem vosotros. Nesse caso, o oír tem duas irregularidades. Mas no caso dos verbos que só tenham essa irregularidade, continua sendo conjugado normalmente. O caso do valer e o caso do salir, tá? Bom, outros verbos que têm essa irregularidade da primeira pessoa terminada em go. Tener. O verbo tener significa ter, fica tengo. Decir, dizer, fica digo. Seguir, sigo. Hacer, que é fazer. Hago. Venir, que é vir. Vengo. Poner, que é pôr. Pongo. Salir, sair. Salgo e cair, que é cair, fica caigo. Então, todas essas são a primeira pessoa do singular, tá? Yo. Então, yo tengo, yo digo, yo sigo, yo hago, yo vengo, yo pongo, yo salgo e yo caigo. A sexta e última irregularidade também afeta somente a primeira pessoa. E nessa primeira pessoa, o C se transforma em ZC. Essa irregularidade afeta todos os verbos com a terminação do CIR e a maioria que termina em ser, tá? Então, aqui nós temos um exemplo da segunda conjugação terminada em er e da terceira conjugação terminada em ir. Então, nós temos nascer e conduzir. Conduzir significa conduzir, mas também pode ser dirigir, tá? Estar conduzindo alguma coisa. Pode ser, inclusive, um programa de televisão, né? O condutor do programa de televisão é o apresentador.
Então, o verbo nascer fica yo nasco. E o conduzir fica yo conduzco, tá? Nascer em espanhol é assim mesmo, tá, gente? Não tem o S. É direto NACE. Então, como que eles se conjugam nas outras pessoas? Como verbos regulares, tá? Então, a irregularidade afeta a primeira pessoa e nas outras pessoas eles se conjugam normalmente como verbos regulares, né? De segunda e de terceira pessoa, respectivamente. Outras irregularidades que não estão sistematizadas, né? Que são verbos que são completamente irregulares. Então, nós temos de primeira pessoa o verbo dar. A irregularidade dele é total. Então, fica yo doy, tu das, él, ella, usted dá, nosotros damos, vosotros dais, ellos, ellas, ustedes dan. De segunda conjugação, nós temos saber, que eu sei, sabes, él, ella, usted sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis, ellos, ellas, ustedes sabem. Temos também o ver. Eu veo, ves, él, ella, usted ve, nosotros, nosotras vemos, vosotros y vosotros veis, ellos, ellas, ustedes ven. E temos também o caber. Eu quepo, cabes, él, ella, usted cabe, nosotros cabemos, vosotros cabeis, ellos, ellas, ustedes cabem. Então, o verbo caber, não sei se vocês perceberam, mas ele só é irregular na primeira pessoa, né? Quepo. O resto ele fica conjugado de maneira regular, tá? E de terceira conjugação, nós temos o verbo ir, que também é um verbo muito importante porque aparece muito. Yo voy, tu vas, él, ella, usted va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas, ustedes van. Bom, gente, então essas foram as irregularidades do presente e nos vemos na próxima aula. Obrigada!